Feliz para nós estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, vocês. Eu sei que a dia está fria, né? E às vezes muito difícil. As pessoas querem sair de cama, mas vocês se esforçaram. Que Deus abençoe muito vocês pelo seu esforço para estar aqui. E também todos que estão assistindo aqui no live, nós queremos dar os bem-vindos para vocês também. E também no final do culto queremos que nós possamos orar junto, né? Como que é nosso costume. Mas não somente por costume, mas de orar sabendo que Deus pode e vai também responder às nossas orações. Amém? Quem sabe que nós servimos um Deus vivo e real. Amém? Que pode entrar em qualquer situação e transformar a situação para a sua honra e também para a sua glória. Amém? Nós não servimos um Deus que é um ídolo, nós servimos um Deus vivo, que ainda estará agindo, seja aonde que for, aqui na Moca, em São Paulo, ou na Brasilândia. Deus estará agindo e nós damos Ele a honra e a glória nessa noite, amém? Vocês podem tomar seu assento em nome de Jesus. Já vamos entrar ao estudo. Nas quinta-feira nós sempre queremos fazer um estudo, né, de um mês, de um tópico, de uma coisa que nós podemos abordar e elaborar, né, para nós possamos melhor desenvolver uma ideia que faz parte de um fundamento da nossa crença, né, de qual é a igreja, né? No mês passado fizemos a salvação, também já fizemos outros meses de séries como de pecado, o que é pecado, né? Do plano da salvação também, e nós temos tudo isso também disponível na página do Facebook e também na página do YouTube da igreja. E nessa lição nós vamos estar falando sobre a identidade da igreja, ou seja, o DNA da igreja, né? O que faz parte da nossa igreja, né? Quem nós somos, o que nós somos, né? E por que a gente faz tudo que nós fazemos, porque nós cantamos, porque nós batemos as palmas, porque nós falamos em outras línguas, porque a gente faz tudo que nós fazemos nos cultos. Nós queremos abordar isso, né? Para a gente não criar um costume de uma coisa que a gente acaba fazendo sem sentido, sem saber por que nós estamos fazendo, amém? Então, nessa lição, nós vamos estar abordando a história da nossa igreja e a igreja apostólica e também as palavras pentecostal e apostólica, o que significam e quem nós somos dentro desses parâmetros, né? Na próxima semana nós vamos fazer um estudo. O irmão Jonas vai trazer uma palavra sobre oração, jejum e comunhão na segunda parte, né? Que são coisas que fez muito parte da igreja primitiva, né? E que também devem fazer parte da nossa igreja. Nossa igreja não pode ser morta espiritualmente, nós temos que ser viva, porque nós servimos um Deus que é vivo, amém? Se nós não oremos, nós não vamos ter resultados, nós não vamos ver nada acontecendo, porque nós precisamos ter uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença de Deus também. A terceira semana vamos falar sobre adoração e louvor, né? E a importância dessas coisas. E a quarta lição do mês, a gente vai falando sobre os sinais e maravilhas que acompanham, né, a sua igreja. Então, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, por favor, mandem para nós nos comentários e vamos estar abordando isso, amém? Então, quando você pensa sobre a DNA, né, quando a gente está falando sobre a identidade da igreja, nós queremos falar de um termo meio desenvolvido meio médico, né? Meio científico, né? O DNA, e você tem que me perdoar, mas é o ácido deoxyribonucleic acid em inglês. Eu sei como falar em inglês, em português, mas o que significa o DNA, né? É um tipo de ácido núcleo que tem harmonizado a informação genética da grande maioria seres vivos hoje. Ou seja, antes que você é um adulto, chegar para ser um adulto, o seu DNA já vai determinar e já vai criando o que você vai ser. O DNA é às vezes parece aquela escada, né? Que realmente é uma coisa que transmite a informação.
também é uma coisa que faz a transmissão de informação e também é outra coisa que faz a replicação de informação, né? Então, a DNA é para armazenar e transmitir informações genéticas, né? Para o corpo. Então, se você vai ser alto, quando você foi formado no ventre da sua mãe, o seu DNA já vai mostrando que você será o alto. Pai, Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos todos, amém. Então, já vai falando isso, já vai comunicando isso para o seu corpo. E quando tem problemas e deformidades, é porque tem uma deformidade justamente no DNA, né? Então, quando nós estamos falando de DNA, o DNA faz a função de replicação e também transcrição. Então, a igreja do Senhor, nós temos que ter um DNA definido. Nós temos que ter uma informação em que nós estamos replicando e transmitindo, né, para todo o corpo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos crescer inadequadamente, nós vamos crescer com deformidade, nós não vamos crescer na vontade que Deus tem para a sua igreja. Então é importantíssimo, né, que a gente faz esses tipos de cultos, para nós sentarmos com calma e falar o que é o DNA da igreja, qual é a nossa identidade, né? Aonde nós podemos ver a igreja do Senhor, quem nós somos, né? Por que a gente faz o que nós fazemos nos cultos e para que nós estamos na igreja. E respondendo a essas perguntas, nós vamos poder crescer, justamente como Pedro diz, como pedras vivas, né? Posto como santuário santo ao Senhor. Deus, ele tem um projeto para a sua igreja, né? Então, por isso também nós temos que ter o projeto de Deus para a sua igreja presente em nosso meio, amém? Então, eu queria falar um pouco sobre a nossa igreja, né? Porque às vezes a pessoa conhece a nossa igreja, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, e não conhece muito sobre a história. E por que a gente fala de pentecostal, né? E o que é uma igreja apostólica? E às vezes, né, parece que nem importa mais os nomes, né? A pessoa bota nome em tudo, né? Todo ministério, toda placa, e só porque é uma coisa que não foi tomada ainda, né? Não foi é um nome disponível, né? Mas nós queremos falar o que significa esses termos, o que significa pentecostal, Pentecostes, o que significa apostólico, né? E vamos estar falando sobre isso também nesta lição. Então, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil foi fundada nos Estados Unidos, né, no início. Foi fundada no ano de 1945. Eu acho que a gente não tem ninguém aqui que era vivo, né? Ainda. Então, foi formado neste ano. Então, nós somos uma igreja relativamente jovem, porém também com raízes mais antigas do que 1945. E nós vamos abordando isso agora também. Agora, nossa igreja está presente em 225 nações e territórios, né? Muitas pessoas vão dizer, mas o ONU diz que tem X número de nações. Sim, mas nós temos uma divisão de nações e também territórios e grupos de pessoas. Por exemplo, a Índia é uma nação, só que dentro da Índia existem outras nações, vamos dizer, pessoas diferentes, né? Que falam até idiomas diferentes, que têm uma religião e cultura diferente no mesmo país. Então, nós temos assim esse número de contagem. Nós estamos nessas nações. Nós temos atualmente a Igreja Pentecostal Unida Internacional, 691 missionários no mundo, e nós estamos contando agora com 5 milhões de constituintes, membros, através do mundo inteiro, graças a Deus. Ainda restam os 17 nações e territórios que hão de ser alcançados pela nossa igreja. Então, já estamos em 225 e só restam 17, amém? Então, estamos chegando à reta final, graças a Deus. Então, apesar de nós sermos uma igreja relativamente nova, nós não somos tão novos assim. Então, vamos falar sobre o início, né, de todas as nossas raízes e como esse evangelho do nome chegou para o Brasil. O evangelho do nome, essa igreja, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil Internacional, chegou para o Brasil em 1957. Então, foi o ano que o meu pai nasceu, né? Então, tem a mesma idade do meu pai, né? Então, já um pouco mais velho, mas chegou através do missionário Samuel Baker, né? Que iniciava as suas obras, e agora nós estamos com aproximadamente uns 900 igrejas e pontos de pregação aqui somente no Brasil, né? A maioria que está
centrado no norte, na região norte, Amazonas, né? Que está a nossa igreja no Brasil. Mas quando nós temos e falar sobre pentecostal, unido do Brasil, internacional, pentecostal está em nosso nome, né? E a gente tem que analisar o que significa pentecostal, né? E a palavra pentecostal em si significa o quê? Alguém adivinha saber? Alguém adivinha falar o que significa o pentecostal? Está em todo lugar agora, né? Hã? Desculpa, não. Isso, relacionado ao dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes aconteceu o quê? O derramamento do Espírito Santo, né? Então, pentecostal tem a ver com a experiência e não a doutrina. Então, é isso que a gente quer deixar bem definido, né? O pentecostal pode batizar em Pai, Filho e Espírito Santo, ou, como nós, batizar em nome de Jesus. O pentecostal pode ser várias organizações, porque se refere a uma experiência de Pentecostes, de receber o dom do Espírito Santo. E nós cremos, nossa igreja, que esta experiência de Pentecostes é um dom de Deus. Um dom de Deus significa que não é da igreja, né? Não sei se você já deu um dom para alguém, e esse dom é daquela pessoa que está dando, né, o presente. Nós não estamos dando esse presente. Eu não consigo dar o Espírito Santo para ninguém, né? Eu posso orar uma oração da fé, para que a pessoa receba o Espírito Santo. Eu posso ser usado para transmitir fé, mas quem dá o Espírito Santo é o próprio Deus, porque é o presente dele, né? Não é a nossa. Mas esse nome que está na nossa igreja fala sobre a experiência. Mas realmente quem nós somos povo apostólico. Então o que significa apostólico? O apóstolo, né, significa alguém enviado, né? E a primeira vez que o apóstolo foi usado na Bíblia foi quando Jesus diz: eu vos enviei como ovelhas no meio dos lobos. Ovelhas no meio de lobos, ele usava a palavra em grego que significava apostelos, né? Então, realmente, o apóstolo significa alguém enviado. E alguém enviado realmente sem proteção. Como Jesus falava, ovelhas no meio de lobos, né? Ovelhas no meio de lobos não é nada ideal, por isso a maioria dos apóstolos passavam a morte e pagavam para essa doutrina através dos seus próprios corpos e sua própria sangue, né? Os apóstolos, porém, como Paulo, como Pedro, como Tiago, assim, quem escrevia as epístolas, eles estavam escrevendo epístolas para a igreja, ou seja, para pessoas que já tiveram experiência pentecostal. Então, quando Paulo escrevia as suas cartas, 1 e 2 Coríntios, enfim, ele estava escrevendo a uma igreja no Coríntio. Uma igreja como? É uma aglomeração de pessoas, eu acredito que não tinha máscara, né? Mas é uma aglomeração de pessoas, mesmo assim, que estavam reunidos e também que estavam seguindo o padrão da igreja que foi formado no livro de Atos. Depois dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o livro de Atos. E o livro de Atos é realmente o início da igreja. E as epístolas são escritas para esta igreja, para ensiná-los, para instruí-los e para guiar a primeira igreja na doutrina. Então, quando a gente fala sobre o apostólico, nós somos apostólicos por quê? Nós estamos seguindo o padrão da doutrina dos apóstolos, né? Nós estamos seguindo essa doutrina dos apóstolos, em que eles pregavam sobre o arrependimento, sobre o batismo no nome de Jesus e também sobre ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida em santidade e consagração a Deus e terminar essa vida assim. Nós somos uma igreja baseada com tudo isso. Então, quando a gente fala sobre o pentecostal, é bom saber que é uma experiência. O apostólico significa o que realmente é a nossa doutrina, né? Nós podemos ver, agora, falando sobre a história, né? Quem gosta da história? Eu gosto da história um pouquinho. Então, a história da igreja, vamos falar. O que aconteceu depois de Jesus foi que o evangelho foi expandindo cada vez mais que a Roma, cada vez mais que outros impérios foram impulsionando, tentando perseguir os primeiros cristãos, a igreja foi cada vez mais crescendo. Nós podemos ver uma igreja até na Roma, o capital, né, do Império Romano,
nós podemos ver uma igreja forte que estava se fundando lá. Também os arqueólogos podem ver em Éfeso, que também era um dos maiores cidades no mundo antigo, 200 mil habitantes no Éfeso, que provavelmente tinha em torno de 20 a 40 mil cristãos no Éfeso. Lembre que o Paulo chegava lá, começava a pregar, né, enviou o Timóteo para lá, para ficar ali sobre a igreja, um jovem Timóteo, e essa igreja foi ficando cada vez mais forte, e foi enviando outros missionários para as outras igrejas, para fundar outras igrejas através da Ásia Menor. Vocês falam Ásia Menor? Ásia Menor, né? Que é hoje, atualmente, Turquia. Mas o que aconteceu foi um grande avivamento, né? Curas, milagres, batismos com o Espírito Santo. E cada vez mais que a igreja foi crescendo e ameaçando o que atualmente era paganismo. O paganismo era a religião atual, realmente, dos romanos. Eles não importavam com outras religiões. Só que essas religiões de outros povos, eles até incorporavam dentro da sua religião para fazer parte da sua religião. Então, por exemplo, a Roma chegava para o norte da África, conquistava o povo, viram os relatos sobre esses deuses e tudo mais, e eles foram incorporando esses deuses na sua religião. Mas quando chegava para o Israel e o judaísmo, eles viram uma resistência dos judeus a incorporar o Yahweh, o Deus verdadeiro, o único Deus, na religião dos romanos. E na verdade, assim, os judeus sempre eram assim, eles não compartilhavam, vamos dizer, eles não compartilhavam deuses. Então, isso deixava o povo pagão muito chateado, né? Muito bravo que eles não estavam compartilhando isso. Mas esse zelo que os judeus tinham para o seu Deus, lembre, ouve o Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E servirá o Senhor nosso Deus com toda sua força, toda sua alma e seu coração. Então, esse era o mandamento, esse era o Shema, que eles citavam para as crianças, todos os judeus sabiam disso, e era a regra prima para eles. Mas isso também virou a regra prima para os cristãos. Os cristãos ficaram inconformados com isso. Então, por isso, assim, quando Paulo ele escreveu para os romanos, ele escreveu em Romanos, né, capítulo 12, ele falou, não vos conformeis a este mundo, né, mas sejam transformados. Né, porque ele está falando, olha, você foi feito não para conformar, mas para transformar o ambiente que você está. Então, sempre nós podemos ver, desde o início, o mundo querendo infiltrar a igreja. É isso que eu quero dizer. Querendo infiltrar a igreja e mudar de dentro da igreja. Porque a igreja em si precisa não de muitas pessoas, precisa não de imperador, precisa não de políticos, precisa apenas da presença de Deus presente neles. E essa igreja sim faz uma diferença. Né? O mais que eles matavam os primeiros cristãos, o mais que eles se espalharam. Então o que aconteceu foi que crescendo cada vez mais, e chegou ao ponto em que realmente assim, o Império Romano viram que eles não podiam conquistar os cristãos. Então chegaram para os concílios de Niceia, Constantinopla e mais 3 concílios que a Roma foi convocando lá, dizendo, agora nós vamos fazer uma religião de inclusão e não de exclusão. Ou seja, que o seu propósito finalmente chegou a acontecer, que agora os cristãos vão fazer parte de uma religião única. Ou seja, que a religião vai ficar alinhado com o governo, né, que vai ficar alinhado com o imperador. Então, o que o imperador vai falando, também os sacerdotes vão falando, o que os pregadores vão falando, e os membros vão fazendo. Isso era o propósito, isso ainda é o propósito, que vai acontecer ainda, governo único e religião único, no Apocalipse, que vai dizendo, não, você sendo cristão é radical demais, então você não pode ficar falando qualquer coisa, porque quando você diz que não há Deus, além de Jesus Cristo, você está falando que você não vai compartilhar o seu Deus com outros deuses, você não vai ficar de boa com os hindus, você não vai ficar de boa com os budistas, com os daoístas, com os muçulmanos, você vai dizer, não, existe um só caminho.
E Ele é o caminho e a verdade. E falando isso, você já vai se posicionar contra muitas pessoas. Mas o que aconteceu foi que assim que a Roma infiltrou a religião assim do cristianismo, nós entrávamos e a igreja entrava em uma época em que a Bíblia em si foi proibida e tudo foi ensinado como a verdade, e a doutrina foi mudada para ser um padrão através da humanidade. Então, eles estavam dizendo, não, você não pode pregar o que você quer, nós vamos ter que passar tudo através dos governos, eles vão ter que aprovar. Então, nós entramos agora numa idade das trevas, em que realmente não tem movimento do Espírito Santo, o povo oprimido, né, a religião popular, cristão, oprimindo, mandando em imperadores e fazendo as suas vontades, né? E durante esse tempo também nós temos 5 cruzadas, né? E nós temos milhões de pessoas mortas por causa disso, no nome da religião, ou seja, política e religião. Mas aconteceu que as coisas começaram como algo congelado, começou a descongelar, né? E quando chegou Martin Luther e outros como Calvin, eles chegaram para dizer, não, a Bíblia deve ser disponível a todos. E aí foi inventado o impressor, né, Gutenberg, que quando isso foi inventado, a Bíblia agora poderia ser produzida em massa para toda a população. E assim que foi começando uma renovação, uma renascer da igreja. Porque, olha, é uma coisa maravilhosa quando você entrar na palavra de Deus para ver o que está nela, né? Nós temos tanta doutrina falsa porque as pessoas não entram na palavra de Deus para ler por si mesmos. Nós temos todo o direito, você tem todo o direito de checar tudo que eu falo, qualquer fala, atrás de um púlpito. Isso é o seu direito, porque essa que é a palavra, não é minha, é uma palavra que eu tenho uma responsabilidade de transmitir, porém. Então, foi acontecendo que o mundo foi descobrindo de novo o que estava na palavra de Deus, né? E agora nós temos o século 19º século, em que trouxe o movimento do John Wesley na Europa. Alguém já ouviu falar do John Wesley? Era uma reformista, era o homem que formava o que é a igreja metodista agora, né? O John Wesley era da Inglaterra, e ele começava a pregar um evangelho meio transformativo, dizendo que quando nós somos cristãos, não é porque nós pagamos a taxa, não é porque nós acendemos candeias, não é porque a gente faz nada disso, mas quando nós somos filhos de Deus, nós devemos mostrar as obras de Deus em nossas vidas. Ou seja, quem é de Deus não deve ser embriagado, quem é de Deus não deve ser o adúltero, quem é de Deus não deve espancar a sua mulher, quem é de Deus deve ser uma pessoa que é diferenciada do mundo, que não mata, que não rouba, que não... Então, ele foi pregando o evangelho através da santificação, e isso foi acontecendo que o mundo foi mudando. Aí aconteceu muita imigração da Inglaterra para os Estados Unidos, e essa doutrina foi fundada e fundando nos Estados Unidos uma doutrina de santidade, uma doutrina que falava não somente sobre o vestimento, porque naquela época todo mundo vestia mesmo assim, bem assim, do padrão santo assim, já tinham isso, mas santidade de falar, de ação, de agir, de fazer as coisas certas, né? E isso foi uma grande etapa para a igreja, vamos dizer. Porque agora a igreja estava prestando atenção de, poxa, não é somente ir para o prédio, mas nós devemos mostrar as obras do Pai, nós devemos estar mostrando a obra de Deus que Ele tem para nós. Então, o que acontece? E nesta época, quando chegou nos Estados Unidos, o que aconteceu foi, nesse movimento metodista, sobre a santificação e perfeccionismo, que também é falado, é contra a embriaguez, essas coisas. Nos Estados Unidos, nos anos 1880, começaram acampamentos. Pessoas começavam a sair da igreja. Então, de repente, igrejas católicas, igrejas tradicionais, estavam esvaziando. Por quê? Porque em igrejas tradicionais não estava acontecendo milagre e cura,
E lembra, as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. E estavam vendo essas promessas que eram para eles. E não estavam vendo isso dentro da igreja. Então, eles foram fora da igreja e aconteceu um movimento metodista de restauração nos acampamentos. Então, mesmo esses acampamentos foram muito populares nos anos 1870, 80, enfim. Até a mãe do Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, que emancipou os escravos dos Estados Unidos, você já ouviu falar do Abraham Lincoln, né? É o presidente mais famoso, talvez, dos Estados Unidos. Até a mãe dele foi para esse acampamento, né? E escreveu no seu diário que sentiu tanto a presença de Deus que começava a falar de uma forma estranha. Ou seja, a mãe do Abraham Lincoln foi batizada com o Espírito Santo nesses acampamentos. Então, nós estamos agora falando de um movimento pentecostal. Nós não estamos falando sobre a doutrina. Estamos falando que agora o povo estava abrindo os olhos e vendo uma nova maneira de vida. Quem sabe que quando você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu o dom de Deus na sua vida, é a melhor coisa que existe. Né? Pessoas podem dizer, poxa, mas isso é doido, você está bobo. Beleza, é uma coisa que você tem que experimentar para saber o que é. Porque assim, você pode ouvir uma pregação de 1 hora, mas você pode entrar na presença de Deus, ser cheio da presença de Deus, em que parece que passou 5 minutos, mas de repente passou 1 hora, você está falando outras línguas e você sai tipo renovado. Você sai livre, os seus ombros não estão carregando mais peso, né? Então, por isso, as pessoas estavam experimentando com isso, dizendo, poxa, isso é a maneira. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. Não era uma coisa só no dia de Pentecoste, é para nós também, é para vocês, é para todos nós, né? Então, agora nós temos esse movimento acontecendo nos Estados Unidos principalmente e também na Europa. Os pentecostais, vamos dizer, a experiência, eles saíram do meio metodista, né? Eles estavam ao caminho de encontrar o que era a salvação verdadeira. Então, eles tinham um impulso de ir para frente, eles tinham um impulso que, para nós irmos para frente, nós temos que voltar para trás e ver o que está na palavra de Deus. O que nós precisamos entender hoje? Olha, tem todo tipo de igreja, não vou pregar contra a igreja, mas assim, de dizer, ó, a água de Jerusalém, R$200, vem cá, pega, paga, faz a campanha, enfim, seja abençoado. Isso não está na palavra de Deus. Não tem lugar. Então, eles estão querendo fazer o quê? Inventar um meio de atrair as pessoas. Deixa eu falar, para nós irmos para frente, nós teremos que voltar para trás e ver o que é o nosso DNA. O que está no base, do base. Não importa o que a igreja na esquina, ou no outro lado da rua, não importa se tiver 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 10 milhões de pessoas, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Porque se nós não importamos com a palavra de Deus, nós vamos acabar servindo a placa e não Deus. E olha, eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, internacional, sou missionário, enviado do internacional, mas jamais eu posso substituir a placa para um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Temos que entender que a palavra de Deus supere todas as coisas. Então, para nós irmos em frente, nós temos que voltar para trás e ver o que está aqui e aplicar para nossas vidas, porque deixa eu falar, o que está aqui é tudo que nós precisamos. É nós que complicamos as coisas. É nós que pensamos, poxa, mas pastor, para nós termos uma igreja forte, olha, você tem que alugar um prédio maior, tem que fazer isso. Não! Para nós termos uma igreja forte, podemos perder esse prédio e ficar encontrando em casa. Isso é uma igreja de Atos. Você achava que em Éfeso, onde tinha uns 20.000 membros da igreja, você acha que teve um prédio lá no Éfeso que cabia 20.000 pessoas, 40.000 pessoas? Como então eles tinham uma igreja de 20 a 40.000 pessoas? Porque foram em casa. Talvez nós não vamos poder construir um prédio maior suficiente para caber todo mundo que nós queremos alcançar.
Mas com certeza nós podemos chegar numa casa e declarar a palavra de Deus e ver o reino de Deus se estabelecer nas casas das pessoas e ver pessoas sendo cheias da presença de Deus em casas, porque olha, pode ser uma casa simples, pode ser uma mansão, pode ser até uma caixa de papelão na rua, não importa, pode ser um viaduto, aonde a pessoa está é a sua casa. E podemos chegar lá com o Evangelho e ver o reino de Deus se crescer cada vez mais. Então, nós saímos desse impulso de voltar para trás. E não faz sentido isso, às vezes, né, voltar para trás, porque, não, vamos para frente. Não, mas olha, antes que nós vamos para frente, nós vamos ter que voltar para trás. Nós vamos ter que analisar o que estava na palavra de Deus. Então, o que aconteceu foi que agora, chegando para o ano 1900... tem um homem chamado Charles Parham, e ele é apostólico, ele formou uma organização chamada Faith Apostolic Faith Workers, que é, em inglês, em português seria obreiros apostólicos de fé, uma coisa assim, né? Então, ele começava, ele não era apostólico ainda, porque ele não teve a revelação do único Deus, do batismo verdadeiro, então ele ficava meio assim, querendo voltar para trás e ver o que estava na Bíblia, né? E Charles Parham, ele foi e ele deu assim muita luz para muitos homens que iriam começar as maiores igrejas pentecostais e apostólicos que existem hoje no mundo. Então, o que aconteceu foi, na véspera do ano, né, na rebelião do ano de 1900, ele teve uma pequena escola bíblica, eu acho que uns 25 pessoas, em Topeka, Kansas, uma cidade pequena, em Kansas, no interior dos Estados Unidos. E ele queria que os alunos fizessem um estudo sobre o livro de Atos, né? E o que significava o livro de Atos. E eles fizeram na pausa, eles voltaram umas semanas depois, os alunos, e muitos disseram, olha, o que nós descobrimos no livro de Atos é que quando alguém recebeu o dom do Espírito Santo, eles receberam com sinal de falar em outras línguas. Quando a turma de Cornélio recebeu o Espírito Santo, eles sabiam que recebeu o Espírito Santo porque ele falava em outras línguas. Quando os discípulos de João, em Atos 19, receberam o Espírito Santo, Paulo sabia que recebeu o Espírito Santo porque ele falava em outras línguas também. Então eles falaram, poxa, teve um sinal e por que isso não está sendo feito agora? Então, eles estavam discutindo. E, de repente, uma mulher, chamada Agnes Osman, ela falou para Charles Parham, o pastor, pode impor as mãos sobre mim, porque eu creio que essa noite eu posso receber o Espírito Santo. E ele fez impor as mãos sobre ela, e ela começava a falar em outras línguas. Na verdade, ela começava a falar em chinês, né, em mandarim perfeito, quando ela recebeu o dom do Espírito Santo. Então, eles estavam querendo saber a evidência de receber o Espírito Santo. E o Charles Parham, ele acreditava que existia 3 razões por receber o Espírito Santo. Primeiro foi a evidência de receber o Espírito Santo. A segunda foi o que? Equipando as pessoas para um trabalho missionário. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, Deus está selando você para realizar uma obra. E o terceiro também era para selar a sua noiva para o arrebatamento. E isso aconteceu no 1900, né? 1903 aconteceu que ele fez mais uma escola bíblica e mais pessoas estavam aproximando essa doutrina. Inclusive, quem estava aproximando essa doutrina foi o William Seymour. Ele era um homem negro nos Estados Unidos e ele foi aquele que fundava a missão Azusa, né? Ele era aquele que, antes que fundava a missão Azusa, ele foi um discípulo de Parham. Também chegou G.T. Haywood, que também era um pastor no Indianápolis, e aproximou também o Howard Goss. Howard Goss, ele seria o primeiro presidente nacional da Igreja Pentecostal Unida Internacional em 1945. Então, eu digo que a igreja é nova, 45, porém tem os raízes bem no início daquele movimento pentecostal e apostólico no início de 1900. Em 1906, o William Seymour, o negro, ele pediu lição para ir para Los Angeles e começar uma obra lá. E nós sabemos que na Rua Azusa, alguém já ouviu falar da Rua Azusa, lá no Los Angeles? A Rua Azusa aconteceu muitos milagres, no início não, mas
de repente começava a acontecer muitos milagres, e muitas pessoas dos Estados Unidos inteiro e também do mundo inteiro foram lá para ver o que estava acontecendo. Tem relatos de pessoas que chegaram, que teve cultos todos os dias, todas as noites, 24 horas por dia quase. Teve relato de pessoas chegando sem perna, e perna cresceu, né? Às vezes a gente pensa, Deus pode curar você de dor de cabeça, né? Coisas que são invisíveis. Mas imagina uma pessoa que chegar sem perna e pedir oração para cura, né? Mas cresceu. Tem relatos de várias pessoas dizendo que viram os ossos e pele formando e crescendo. Muitos relatos também de bombeiros chegando para ali, dizendo que muitos estavam ligando que teve um incêndio, né, naquele lugar. Não teve incêndio, só assim, batismo com o Espírito Santo, né? E milhares de pessoas passavam na Rua Azusa, e a Rua Azusa virou como se fosse uma fábrica, né, para o movimento pentecostal. Inclusive, eu gostei muito de um relato de um pastor que chegava de um lugar racista nos Estados Unidos, e ele ficou apavorado, chocado, que o pastor desse movimento, o William Seymour, era um negro. Ele era o pastor branco e chegou para ali e não sabia que ele era negro. Lembra que está no 1906, né? Não tinha televisão, nada, só relato, ouvi falar, né? Aí ele ficava chocado, mas em seguida ele recebeu o Espírito Santo, foi batizado em nome de Jesus, Deus curou o racismo dele, e ele virou um discípulo de William Seymour, um racista, um cara branco racista, agora é o discípulo de um negro. Então esse movimento pentecostal era tão poderoso que naquela época a segregação era muito forte nos Estados Unidos. Brancos e negros não comiam no mesmo lugar. As crianças não foram para a escola no mesmo lugar. Viveram em lugares diferentes. Que nesse avivamento no Rua Azusa tinha latinos, brancos e negros. Uma igreja literalmente multicultural, né, que estava acontecendo. E esse homem que veio, né, que era meio racista, ele saiu e ele fundou a Igreja de Deus. Você já ouviu falar da Igreja de Deus? The Church of God? É uma igreja pentecostal bem forte na Europa e também nos Estados Unidos. Também chegou para lá o G.T. Haywood, também um pastor negro do Indianapolis, e ele foi formar o WPA, que é Worldwide Pentecostal Assemblies, que é Assembleias Pentecostais no mundo. É uma igreja unicista. Na verdade, é uma igreja mais antiga unicista do que a nossa igreja, inclusive. E ele recebeu o Espírito Santo lá. E depois, em seguida, alguns anos, foi batizado no nome de Jesus. E ele levou para o Indianápolis e pregava na cidade de Indianápolis. E tem relato que ele conseguiu batizar, em poucos anos, mais de uns 5.000 pessoas em nome de Jesus na sua cidade. Então, aconteceu que o evangelho estava expandindo cada vez mais. O Howard Goss, ele morava em Kansas. E naquela época, era assim, 1900, ainda havia povo indígena, né? E ele foi para uma cruzada do Parham, que foi pregando ali na sua cidade. Ele pregava numa tenda, né? Botou uma tenda e começava a pregar. E ele não acreditava muito assim nesse movimento. Mas o Howard Goss, ele escreveu no seu diário que ele acreditava quando ele viu um chefe dos índios, lá naquela região, chegou para lá e se entregou na presença de Deus e começava a falar em outras línguas. Ele viu uma transformação de uma pessoa que era índio, né? Que chegou como chefe dos índios lá. Então, lá, o Howard Goss, ele conheceu o Charles Parham e começou a fazer parte desse movimento apostólico, né? E ele foi batizado em nome de Jesus. Inclusive, ele diz na sua cidade, de só 3.000 pessoas, que uns 500 pessoas foram batizados e receberam o Espírito Santo, através desse avivamento de tenda. Né? Imagina, uma cidade de 3.000 pessoas tendo um resultado de 500 pessoas, né? Então, foi acontecendo isso em que eles estavam juntos e eles não tinham uma organização nessa época. Eles acreditavam que eles estavam voltando para trás para ver o que estava na palavra de Deus. Mas, de repente, eles viram a necessidade de criar uma organização. Mas deixa eu falar, o Charles Parham, que era aquele que iniciava o movimento apostólico, só para saber por que nós usamos a palavra pentecostal. O Charles Parham, graças a Deus, ele foi bem usado por um tempo, né? Mas aconteceu uns anos depois que ele caiu em pecado. Ele escandalizou, assim, todo aquele movimento, e eles saíram e eles acabaram abandonando a palavra apostólico e migraram para a palavra pentecostal
para não ser associado com o pecado que o Parham fez. Né? Isso é só para explicar por que nós somos a Igreja Pentecostal Unida e por que nós não somos a Igreja Apostólica Unida, né, vamos dizer. Mas isso foi, assim, muitos anos atrás. Em 1909, o Howard Goss, lembra que ele era o primeiro presidente, futuramente, da Igreja Pentecostal Unida Internacional, ele encontrava com C.N. Bell e, junto com mais 4 presbíteros, eles formaram a Igreja Assembleia de Deus. Então, quando você olha para a Assembleia de Deus, né, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, nossa igreja, nós tivemos o mesmo início junto com eles. Tá? O Goss era batizado em nome de Jesus. O Bell também, que formou, junto com Howard Goss, também era batizado em nome de Jesus. Mas muitos pastores, metade, acreditavam em batizar em nome de Jesus, e a outra metade não acreditava em batizar em nome de Jesus. Mas eles tinham uma convivência, porque assim, o ponto de vista deles era, vamos estar voltando para trás, vamos estar falando, vamos abrir um diálogo, nós não vamos excluir, vamos estar descobrindo o que a palavra de Deus diz. Então, houve muito debate e tudo mais. Só que 3 anos depois, a Assembleia de Deus fez a sua conferência, e aconteceu que eles voltaram a afirmar uma doutrina trinitária. Ou seja, eles receberam o movimento pentecostal, de receber o Espírito Santo, que era o dom de Deus, mas eles acabavam não aceitando o batismo em nome de Jesus, ou seja, essa doutrina que veio dos apóstolos no livro de Atos. Quando isso aconteceu, em 1916, aconteceu que 156 ministros, junto com Howard Goss, saíram daquela reunião, e a partir daquele momento a Assembleia de Deus ficou diferente do que a nossa. Mas isso foi logo no início, só que agora aconteceu que algumas organizações unicistas começaram a surgir. O PAW, the Pentecostal Assemblies of the World, Assembleias Pentecostais do Mundo, o PCI, the Pentecostal Church International, que é a Igreja Pentecostal Internacional, não unida, então isso não é a nossa igreja, e depois a Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, que é a Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Só que agora, em 1945, a Igreja Pentecostal Internacional e as Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo fizeram um merge, como é que se fala? Uma ajunção, porque eles creram basicamente na mesma doutrina, de batismo em nome de Jesus, da necessidade de receber o Espírito Santo, e eles falaram, vamos estar falando sobre como ficar junto, né? E esse momento foi muito especial, porque você tinha muitos ministros, centenas de pastores em cada lado, que eram os presidentes nacionais, distritais, presbíteros, e sabe quando 2 fazem 1, você vai perdendo metade dos cargos. Mas o legal que aconteceu em 1945 foi que eles, apesar de perder os cargos, metade, né, eles falaram que o movimento era mais importante que o cargo. E eles continuavam e fizeram uma ajunção. E eles chamavam a Igreja Pentecostal Unida. Né, e depois veio a Igreja Pentecostal Unida Internacional. E o propósito dessa igreja foi de enviar os missionários. E foi colocado a leme o evangelho completo para o mundo inteiro. Que isso era a missão da nossa igreja. Então, voltando para falar, e só terminar aqui, sobre as raízes da nossa igreja, às vezes a gente gosta de falar sobre isso, porque é bom nós falamos disso para saber o que é a placa, né? O que significa as letras que estão ali, e saber um pouco da história, porque se nós não sabemos a história, a gente vai, acaba não sabendo e vai se vacilando um pouquinho, né? Mas o que aconteceu foi que eles usavam, né, em livro de Atos, capítulo 42 e 47, quando nós falamos sobre a doutrina apostólica, é isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em muitos prodígios, né? E sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente
perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singaleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor. Ou seja, eles não acrescentavam, acrescentavam-lhes o Senhor. Né? Então, essa que é a planta da nossa igreja. Para nós ficarmos juntos, unânimes, em comunhão, no partir de pão, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, por isso eu quero dizer e avisar, o que é bom não é você fazer parte de uma igreja pentecostal unida do Brasil, ou qualquer que é de placa, mas para você fazer parte de uma igreja que prega o que a Bíblia ensina. Porque a placa não leva ninguém para o céu. Não consegue, a organização não consegue ser perfeito. Ninguém será perfeito. Eu não sou perfeito. Eu não vou dizer que alguns pastores são perfeitos. Não, nós somos humanos. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus presente em nossas vidas. Mas nós precisamos fazer parte de uma igreja que nós entendemos o que essa igreja crê. O que essa igreja creia. O que essa igreja ensina. E qual é o propósito dessa igreja. Eu não sei como é vocês, mas a nossa igreja, nós precisamos estar como o Atos 2, 42 e 57, nós vamos falando depois, nas próximas lições, sobre o que significava essas coisas, mas nós precisamos estar perseverando nessa doutrina, em comunhão, unânimes. Unânimes, união não significa que nós vemos todas essas coisas iguais. Você pode olhar aqui nessa sala e perceber que Deus nos fez diferente. Não sei por que Deus fez o Jonas tão magrinho e eu tão assim. Não sei por quê. Ou porque o cor do pelo do nosso pelo é diferente. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Não importa, assim, se você for rico, se você for pobre, se você, assim, veio dos Estados Unidos, veio do Peru, do Haiti, do Goiás. Não importa isso. O que importa é que nós estamos juntos no mesmo espírito e no mesmo propósito. A nossa igreja sim tem propósito. Sim temos propósito. Nosso propósito não é apenas encher templos. Nosso propósito é pregar o Evangelho a toda criatura. E quando fizer isso, o Senhor lhes acrescentava o Senhor dia após dia. Os que iam sendo salvos. Isso é o propósito. Sabe quando eu chegar para uma pessoa e pregar o Evangelho, e convidar para a igreja, e falar sobre como que a nossa igreja é diferente? Porque o batismo em nome de Jesus, sela a sua alma e a sua vida com o nome de Deus verdadeiro, que é Jesus. Os apóstolos fizeram. Quando eu faço isso, a responsabilidade não é a minha deles aceitarem. Não é a minha. Eu fiz a minha parte. E eu vou deixar Deus mover no coração dessa pessoa para fazer a parte deles. Mas eu quero dizer para nós nessa noite, nós temos que estar fazendo a nossa parte. Nós não podemos colocar o carro em frente do cavalo. Nossa igreja não foi feita somente para nós tocarmos, para nós sentarmos, para nós só estarmos junto de um clube social. Não, nossa igreja foi feita. Eu estou falando não da IPUB, da Igreja Pentecostal Unida Internacional, mas a igreja do Senhor foi feita para ser um espelho do livro de Atos. O livro de Atos era, assim, maravilhosa. Sim, mas como eu falei no último domingo, teve altos e baixos. Era montanha-russo. A igreja está em avivamento, mas de repente o Estevão morto. Mas de repente a igreja está em movimento e de repente são presos. Aconteceu isso. Muita coisa foi acontecendo. Mas cada vez o Senhor foi lhes acrescentando. Dia após dia. E é isso que nós pedimos. Não sei como é vocês, mas eu quero fazer parte da igreja do Senhor. Amém? Vamos se colocar em pé nessa noite. Então, o que eu quero deixar bem claro é que a nossa igreja é baseada nesse movimento de voltar para trás. O que a palavra de Deus diz? Para nós prosseguirmos para frente.
De novo, não sou contra as pessoas, contra a igreja. Eu acho que tem pessoas ótimas em todas as igrejas, maravilhosas, que amam Jesus Cristo, que amam a palavra. Mas é nossa responsabilidade de ensiná-los o que é a palavra completa. Lembre que os discípulos de João estavam ali, e olha, João era aquele que batizava Jesus. Era o maior profeta de todos os tempos. E ali estavam os discípulos. E aí chegaram os discípulos de Paulo e, você recebeu desde que você crê? Nós ouvimos falar. Então, tem o Espírito Santo para você receber. Ou seja, você é uma boa pessoa, sim. Você ama Deus, sim. A gente não está aqui para ganhar o debate. Nós estamos aqui para ganhar as almas. Não importa eu ganhar o debate, perder o debate, não. É para nós ganharmos almas para o reino de Deus. Nós precisamos estar prestando atenção com isso. E perguntando e pedindo ao Senhor, Senhor, vem aqui, me mostra a alma sedenta, para que eu possa pregar a sua verdade, para que eu possa não tentar copiar o que outras igrejas estão fazendo para crescer. Sabe, todo mundo quer um milagre de emagrecer, né? Aí, aqui uma pílula, toma essa aqui, cápsula, e você vai emagrecer. Não, eu sei como emagrecer. Tem que comer menos besteira, comer mais frutos, vegetais, fazer exercícios, mas você trabalha isso. Nós sabemos o que nós devemos fazer. A igreja às vezes fica pensando, olha, se você fazer isso, aquilo, a campanha, e acabamos o quê? Nós começamos a se espalhar, ser um espelho de outras igrejas do que ser um espelho da palavra de Deus. Com todo respeito a todo mundo, eu não quero ser o espelho das outras igrejas. Eu quero ser o espelho daquilo que diz a palavra do Senhor. Porque só essa palavra que vai curar a sua vida. Vamos fechar nossos olhos e dobrar assim sua cabeça e vamos levantar as nossas mãos e vamos pedir que o Senhor faça presente aqui. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento junto. Obrigado por tua palavra, Senhor Jesus, e todas essas distinções que fazem nós diferentes. Eu não quero ser como qualquer, eu quero ser sua noiva, Senhor. Eu não quero, Senhor Jesus, ser um espelho do mundo, ou até de outras igrejas, eu quero ser um espelho da tua palavra. Ou, Senhor Jesus, que nós podemos ser batizados com a tua presença mais uma vez, renovados na tua presença. Se você levantar a sua voz, Deus estará agindo nesse lugar. Ele pode batizar você com o Espírito Santo nesse lugar. Só abre a sua boca, levanta a sua mão e diga ao Senhor Jesus, eu quero de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo no meu lar. Tu és bem-vindo na minha vida, na minha alma. Oh, Senhor Jesus, faça parte da minha rotina, faça parte, Senhor Jesus, do meu dia a dia. Oh, que nós não precisamos nada mais além da Tua presença, da Tua palavra. Ajude nós, Senhor Jesus, a espalhar a Tua verdade. Oh, Senhor Jesus, a espalhar mais para nossos vizinhos, para nossas famílias. Eu oro para todos que estão precisando de algo nesse lugar, uma cura, que estão precisando de libertação, que estão precisando de uma necessidade espiritual, financeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade da Sua palavra, no poder do nome de Jesus, nós repreendemos o mal, nós repreendemos vozes da dúvida, nós repreendemos vozes, Senhor Jesus, que vem da depressão, que vem para matar, roubar e destruir. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a Tua palavra, nós declaramos a Tua presença aqui. Vem aqui em boca, Senhor Jesus, transborda esse lugar com Tua presença. Isso, clama a Ele. Levante sua voz, clama a Ele. Ele estará aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.